Os 3 princípios da robótica de Asimov podem realmente limitar a inteligência artificial? Que outras maneiras podemos impedir a inteligência artificial de danificar os humanos? Inteligência artificial agora penetrou completamente em nossa vida diária. Desde assistente vocal em telefones inteligentes, a várias aplicações de inteligência artificial, ao veículo autônomo, inteligência artificial está mudando nosso mundo a uma velocidade sem precedentes. Neste momento, não podemos deixar de nos preocupar que a inteligência artificial, sendo tão poderosa, pode um dia rebelar e não estar mais sob controle humano. Será prejudicial à humanidade ou mesmo governar sobre ela? Podemos realmente restringir a inteligência artificial? O que podemos usar para limitar a inteligência artificial? Muitas pessoas podem imediatamente pensar nos famosos 3 princípios da robótica. Mas os 3 princípios da robótica foram propostos há mais de 80 anos. É realmente eficaz para a inteligência artificial de hoje? Vamos primeiro revisar como surgiram os 3 princípios da robótica. Em 1942, o escritor americano de ficção científica Isaac Asimov propôs pela primeira vez os 3 princípios da robótica em seu curto romance de ficção científica Runaround. Depois, os 3 princípios da robótica gradualmente se tornaram bem conhecidos, e se tornaram a constituição no coração das pessoas e no mundo dos robôs. Os 3 princípios da robótica também estabeleceram diretrizes comportamentais básicas para o desenvolvimento de robôs precoces. O que esses 3 princípios incluem? O primeiro princípio é que os robôs não devem prejudicar os humanos ou virar um olho cego para indivíduos em perigo. Este artigo enfatiza principalmente que os robôs têm a responsabilidade de proteger a segurança da vida humana, de garantir que os robôs não se tornam ferramentas que danificam os humanos. Quando os humanos encontram perigo, os robôs devem prestar uma mão de ajuda. O segundo princípio é que os robôs devem obedecer aos comandos que lhes são dados pelos humanos, exceto quando o comando conflitou com a primeira lei. Isso enfatiza que os robôs devem obedecer às instruções humanas. Mas o pré-requisito é que essas instruções não podem ameaçar a segurança de nenhum humano. Se alguém ordenar ao robô magoar outra pessoa, o robô não executará essa instrução. O terceiro princípio é que os robôs devem fazer o melhor para se proteger sem violar as primeiras e segundas leis. Este princípio proporciona aos robôs um certo grau de habilidade de autoproteção. Afinal de contas, se um robô não pode se proteger, ele também não pode cumprir os 2 primeiros princípios. Os 3 princípios da robótica fornecem direções claras para limitar o comportamento dos robôs, e foram consideradas como diretrizes importantes para assegurar coexistência harmoniosa entre humanos e robôs por um longo tempo no passado. Mas não importa o quão bem os 3 princípios da robótica estão definidos, ainda é um produto de mais de 80 anos atrás. Quando Asimov propôs esses 3 princípios, era puramente imaginação, e o efeito de aplicação real não poderia ser verificado antes. Mas agora, com o rápido desenvolvimento da tecnologia da inteligência artificial, especialmente o surgimento de aprendizagem profunda, reforço do aprendizagem e outras tecnologias, quando os 3 princípios dos robôs enfrentam a inteligência artificial atual, muitas limitações são expostas. Primeiro, a complexidade e autonomia da inteligência artificial ultrapassam muito a visão inicial de Asimov. Os sistemas de inteligência artificial atuais não seguem simplesmente as regras pré-definidas pelos humanos para realizar tarefas. A inteligência artificial pode tomar decisões complexas através de extenso aprendizado de dados e auto-otimização. Tome o veículo autônomo como exemplo. No processo de condução, ele encontrará várias condições de estrada e emergências, e precisa tomar decisões em tempo real. Em alguns casos extremos, pode não haver uma solução que cumpra plenamente os 3 princípios da robótica. Por exemplo, quando enfrentamos uma colisão inevitável, é um dilema priorizar proteger passageiros no carro ou evitar pedestres. Face a esta situação, os 3 princípios dos robôs também são difíceis de proporcionar orientação clara. Em segundo lugar,
As capacidades de aprendizagem e evolução da inteligência artificial tornam seu comportamento difícil de prever. Por exemplo, alguma inteligência artificial de reconhecimento de imagens pode produzir resultados incorretos de reconhecimento para certas imagens durante o processo de treinamento devido ao viés de dados. Em aplicações práticas, isso pode levar a consequências sérias. Além disso, com a evolução contínua da inteligência artificial, ela também pode quebrar as regras e limitações pré-estabelecidas pelos humanos. Em resumo, o comportamento da inteligência artificial tem um certo grau de imprevisibilidade e aleatoriedade, o que dificulta para os 3 princípios dos robôs limitar efetivamente. Em terceiro lugar, os cenários de aplicação da inteligência artificial estão se tornando cada vez mais diversos e complexos, envolvendo diferentes campos e contextos culturais. No entanto, há certas diferenças na definição, valores e padrões morais dos seres humanos entre diferentes países e regiões, o que pode levar a um novo problema que é difícil para países e regiões do mundo aplicar uniformemente os 3 princípios da robótica. Por exemplo, alguns grupos étnicos acreditam que os interesses coletivos são superiores aos interesses individuais, enquanto outros enfatizam mais os direitos individuais. Nesse caso, diferentes países e regiões podem ter que adotar regras diferentes para limitar a inteligência artificial. Este também é um problema que os 3 princípios dos robôs não podem resolver. Uma vez que os 3 princípios dos robôs têm muitas deficiências em limitar a inteligência artificial, quais novos métodos devemos usar para limitar a inteligência artificial e assegurar que seu desenvolvimento está em consonância com os interesses humanos? Podemos começar desses aspectos. Primeiro, no nível técnico. Podemos adotar tecnologia de inteligência artificial interpretável para tornar o processo de tomada de decisões de inteligência artificial mais transparente e compreensível. Quando a inteligência artificial toma uma decisão, podemos saber claramente em que dados e algoritmos é baseado para trazer conclusões. Isso pode nos permitir identificar rapidamente questões potenciais e reforçar a confiança humana em inteligência artificial. O treinamento adversário também pode ser usado para aumentar a capacidade da inteligência artificial para resistir a vários riscos e impedir que a inteligência artificial seja explorada pelos criminosos. A seguir é o aspecto legal. Governos e organizações internacionais devem estabelecer leis e regulamentos abrangentes para esclarecer as responsabilidades e obrigações dos desenvolvedores e usuários de inteligência artificial. A inteligência artificial é desenvolvida e usada pelos humanos, e impor restrições legais aos responsáveis é equivalente a limitar a inteligência artificial em certa medida. O terceiro aspecto é ético e moral. Ética e moralidade são a alma interna que limita a inteligência artificial. Precisamos injetar valores corretos e princípios éticos na inteligência artificial, para que ele tenha de seguir conceitos morais humanos no processo de tomada de decisões. Por exemplo, no campo médico, a inteligência artificial deve respeitar a privacidade do paciente e proteger os direitos do paciente quando assistir no diagnóstico e tratamento. No campo militar, é necessário proibir explicitamente o desenvolvimento de armas de inteligência artificial com capacidades de matança autônomas, para evitar que a inteligência artificial empurre guerras entre humanos para uma situação completamente fora de controle. O quarto é no nível regulatório. Governos e organizações em todo o mundo deveriam estabelecer equipes reguladoras profissionais para monitorar o desenvolvimento e aplicação de inteligência artificial em tempo real, e identificar e eliminar rapidamente riscos potenciais. Os 3 princípios da robótica, nascidos mais de 80 anos atrás, podem não satisfazer completamente as necessidades práticas que limitam a inteligência artificial, mas ainda têm certo valor de referência. Deveríamos ter respeito pelos criadores como Asimov. Sem a imaginação científica dessa geração, talvez não tenhamos entrado nesta era de rápido desenvolvimento da inteligência artificial em um curto período de tempo. Você tem outros truques para limitar a inteligência artificial? Bem-vindos a todos para deixar uma mensagem para a discussão.
Bem-vindos a subscrever e compartilhar meu canal. Eu vou continuar compartilhando mais conhecimento aqui. Vejamos a próxima vez.